O Papo de Juventude está de volta conversando hoje sobre o pré-vestibular social. Brian, no bloco anterior a gente estava falando sobre a sua escolha, né, sobre a sua entrada no pré-vestibular social e também sobre a sua escolha para fazer uma universidade de história e ajudar outras pessoas como você, né? Sim, justamente. Como eu estava dizendo antes, o lance de fazer história foi mais uma busca, como você disse, mudar o rumo da história, sabe? O meu professor lá do pré-vestibular, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é o lance de... A história, ela ajuda a saber aonde nós estamos e para onde nós vamos. E, além disso, ela ajuda a saber de onde nós viemos, sabe? E eu acho muito importante eu sempre mostrar, porque eu ainda estou pensando se eu vou dar aula, mas pretendo dar aula. E eu acho muito importante o lance da gente resgatar nossa própria história e mostrar para os alunos, porque, com certeza, eu vou ter que dar aula em colégios públicos e tudo mais, e a minha vontade para mostrar justamente para os meus alunos coisas que não me mostraram, sabe? Então, resgatar mesmo a nossa história e falar e trazer eles para o nosso lado e saber que, cara, a gente é muito mais do que um capítulo falando de escravo, sabe? A gente é muito mais que isso, nossa história é muito maior que isso. Foi eles que roubaram de nós isso tudo, sabe? Fernanda, eu queria saber de você, Brian, passa o microfone para ela. O Brian deu um relato interessante sobre essa formação de consciência social, né? A partir dessa conversa no cursinho, esse contato com os professores. E não é só uma consciência social, acaba sendo uma consciência política também, né? Essa é uma preocupação dos mestres dos pré-vestibulares sociais de fazer essa formação também política dos alunos? Com certeza, e a gente diz isso sem medo, sem temor nenhum e sem preconceito nenhum, porque eu sou professora de português. Eu gosto sempre de dizer isso, antes de fazer as declarações sobre o lado político, né, das nossas aulas, porque se tem uma coisa que eu aprendi, sou aluna da UERJ também, como a Dani, né, e tem uma coisa que eu aprendi na UERJ, é que não existe discurso imparcial. Tudo que a gente fala, a gente tem bagagem de mundo, a gente tem a nossa história, a gente tem a nossa trajetória. E tem as nossas visões de mundo também. Então, todo texto que você produz, seja um texto escrito, seja o que a gente fala, que é texto também, tem visão de mundo, tem opinião, tem lado. Quem diz que está em cima do muro que não toma lado, tomou um lado, escolheu um lado. E a gente escolheu um lado também. Por isso, a gente com certeza tem uma preocupação política de formação. Existe uma preocupação primeira, que é esses alunos serem aprovados na universidade. Mas também existem alunos que, às vezes, vão perceber... A gente teve na primeira turma, né, um aluno que, nesse processo, percebeu que ele não queria ir para a universidade. Mas ele teve um processo de tomada de consciência de entender o lugar que ele estava, e esse lugar é político também. A gente hoje vive um momento que as pessoas querem apagar o político ou acham que é ruim falar disso. E, na verdade, isso é tirar esse discurso das pessoas. As pessoas têm direito a isso, as pessoas têm direito a discutir. Como o Brian falou, né? É a história que é tirada das pessoas, é o debate que é tirado delas, e a gente quer trazer isso. Isso definitivamente é uma preocupação nossa. Você conhecer a sua própria história também te dá os mecanismos para fazer suas próprias escolhas e escolher qual é o caminho que pretende seguir, né? E esses jovens que têm uma formação deficitária, né, como a deputada falou, ao longo do ensino fundamental, do ensino médio, ainda que seja no cursinho, é bom que haja essa formação, né? Deputada, e existe um projeto da senhora tramitando aqui na casa que é mais uma forma de dar meios para esses jovens conseguirem fazer os seus cursos, que é liberando passe livre nos transportes públicos, né, como já tem as pessoas que fazem, por exemplo, as escolas públicas, universidades, mas agora quem faz o pré-vestibular social, se esse projeto for aprovado e sancionado pelo governador, também vai ter direito ao passe livre, né? Por que a senhora decidiu apresentar esse projeto? Como isso vai beneficiar esses alunos?
Então, a gente, dentro do mandato, decidi apresentar esse projeto, pensando que exatamente esse gap que tem, né, entre a formação no ensino médio e a colocação do jovem em algum espaço da sociedade que pode ser o espaço da universidade. Acho que a Fernanda já traz um relato de um jovem, inclusive, que ao passar pelo processo do pré-vestibular percebe que talvez aquele não seja o seu espaço e não é um problema. O problema não é... A universidade, de fato, não é para todo mundo. Ela só não pode ser para uma parcela específica da sociedade. Agora, todos têm que ter direito a ela, todos têm que ter direito. Tem que ser optativo você não ir até... Você não fazer um vestibular, não passar numa universidade. E aí, um dos principais motivos de evasão hoje é a falta de mobilidade. A gente vive numa cidade, numa região metropolitana e num estado como um todo, e aí separa as 3 categorias para a gente entender o desgaste da mobilidade urbana em cada uma delas, seja por ausência de transportes, ou transportes caros, ou péssima qualidade de transportes. Isso hoje é um dos principais motivos de evasão. Que a gente viu nos últimos anos a Secretaria de Educação ir fechando escolas inteiras sobre a justificativa de essas salas de aula estão ficando vazias. Só que se tem jovem hoje fora da escola, faz parte da competência do Estado não só abrir uma sala de aula e deixar ela disponível lá, mas construir mecanismos para que aquele jovem entre na escola. Que ele possa frequentar, de fato. Exatamente. Hoje, os dados é que pelo menos 1,7 milhões de jovens estão fora do ensino regular normal. Então, um dos principais motivos da evasão do jovem da escola é a mobilidade, a dificuldade de chegar até a escola e retornar. O próprio Brian me contava que antes, né, nos bastidores, que ele estuda aqui no IFIX, no centro, mas mora no Mérito. Então, ele precisa se deslocar, não tem jeito. Né? Exatamente. E a partir da comprovação da hipossuficiência, porque antes que se fale, vai dar... As pessoas se preocupam muito com o direito do empresário. O pobre empresário vai dar passe livre para um monte de jovem. Por mim, tarifa zero, passe livre para todo mundo, que é o direito constitucional. Mas enquanto estamos caminhando para esse direito constitucional, garantir para aquele jovem o direito ao passe livre, comprovando a sua hipossuficiência, ou seja, comprovando a sua plena incapacidade econômica de pagar o valor da passagem de ida e volta, ele precisa desse incentivo do Estado, como um relato que é o do Brian, mas que é de diversos jovens como ele, precisa para ir do MEA até o centro, do centro até o MEA. Ele precisa, no mínimo, desse direito básico garantido. Porque sem fazer o pré-vestibular, as chances dele de entrar na universidade diminuem drasticamente. Então, para a gente, esse é uma das principais medidas hoje que o Estado pode diretamente ajudar, incentivar aos jovens. E aí entra mais no âmbito da escola, mas a gente tem toda outra questão com a estrutura que tem a ver com a merenda, com o desenvolvimento de habilidades múltiplas, ou seja, para além daquela escolarização formal, por assim dizer, do conteúdo, mas também desenvolver habilidades em aulas extracurriculares, enfim, aí tem toda uma outra série de amparos que garante o jovem na escola, mas esse nosso projeto de lei aqui na casa tenta pegar um dos principais motivos da evasão escolar, que é a falta de mobilidade urbana. E é importante a gente dizer que existe um pré-requisito para que o jovem tenha direito, né? Que é a questão da renda. Ele Sim. tem que ter renda de, no máximo, 2 salários mínimos, né? Sim. A família, no caso. Não, a renda média, a gente pegou a média que é utilizar, porque varia. A depender do que você está tentando acessar, vai de um salário mínimo e meio ou um salário por pessoa da família. Então, per capita. Por membro da família. Então, vamos supor, no cenário onde o pai receba 2 salários, mas tem 3 pessoas na família, ou seja, ele está dentro do que é a média da renda per capita daquela família. Então é isso, comprovando essa hipossuficiência com uma série de documentos que já precisa apresentar, que um jovem hoje que está na universidade, por exemplo, já precisa apresentar, de uma série de diversos documentos, em especial o jovem de faculdade privada, mas que é bolsista de ProUni ou FIES, essa mesma documentação também pode ser aplicada para esse jovem que não entrou em nenhuma dessas universidades, mas está no processo de... Fernanda, vamos falar um pouquinho sobre o que você tem visto ao longo do tempo em que tem dado aula
para o pré-vestibular social sobre experiências que te marcaram, né? De ver alunos chegando num lugar que eles nem imaginavam. O que você destacaria? Assim, que foi que mais marcou assim, a sua experiência como professora? Eu acho que... é difícil falar, porque vem todas as histórias na cabeça ao mesmo tempo. Mas eu acho que várias coisas que foram pontuadas aqui. Eu acho que é esse processo dos alunos se conhecerem, de uma tomada de consciência, de entender qual é o seu lugar no mundo, primeiro, né, antes de chegar numa história específica, e que eu acho que isso empodera muitos alunos. Existe o vestibular, ele é um terror. O ano que você faz o vestibular, existe todo um terror em volta dele, que é de você associar valor às pessoas por isso, né? Existe uma ideia de que se você... É muito perverso, né? Como tudo que a Dani colocou. É completamente diferente. Você é uma pessoa que vem com toda uma estrutura que te permite fazer aquele momento com tranquilidade. Você ser alguém que talvez aquele seja o único ano que você vai conseguir. A gente no pré fala muito sobre isso, né? É um ano da vida das pessoas. É um ano que, se deu errado, elas perdem. E que pode mudar completamente a vida delas, porque elas podem não conseguir mais com a vida, o trabalho, tudo puxa a gente, né? Eu acho que os alunos da primeira turma que eu dei aula são todas histórias, e eles passaram para a UERJ, então são alunos que eu encontro sempre. Como a Amanda, a Natália, né, foram alunos assim, que me marcou muito essa tomada. A Natália, por exemplo, era uma aluna que já estava tentando, não mora no interior do estado, veio para o Rio fazer vestibular, tentando há 3 anos, e finalmente passou, depois que estudou com a gente. A Amanda já é uma outra aluna nossa que já era tão jovem, já com 2 filhos, e mesmo assim fazendo a graduação e fazendo brilhantemente, correndo atrás. E esse processo dela de entender a história dela. E teve um caso ano passado, que eu uso ele sempre, porque eu acho que a gente às vezes não entende como, de fato, as pessoas são excluídas da educação. Como mesmo aquelas pessoas que talvez a gente pensa que não seriam, elas não ficam, né? A gente teve um aluno no pré ano passado, que é um rapaz trans. E ele chegou no pré, inclusive ele chegou muito sem graça, porque perguntando se precisava dizer, ele não tinha conseguido ainda fazer o processo de troca para nome social, então toda uma questão. Ele entregou a ficha de matrícula para mim, todo sem graça, perguntou se precisava colocar, obviamente não precisava, a gente não pediu isso dele. E ele um dia me contou que ele tinha sido aluno de um colégio federal, desses colégios que a gente citou, públicos federais, de renome, foi aluno durante anos, e eu percebia que ele tinha uma bagagem de conhecimento. Né? A gente não questiona porque a pessoa está ali, mas eu percebia que ele vinha já com uma certa bagagem diferente de outros alunos. Fez todo sentido que ele tivesse visto esse colégio. E ele completou o ensino médio com o Enseja. Aí você pergunta, mas por que um aluno de um grande colégio federal de ensino público, que conseguiu passar na prova e está lá, não completou o ensino médio e ele terminou no Enseja? Porque o colégio se recusava a cumprir a lei do nome social. O colégio não, que é uma lei. Por lei, mesmo que ele não tenha feito a troca ainda nos próprios documentos, ele tem direito a ser chamado pelo nome social. E o colégio se recusava a seguir essa lei. Quer dizer, enfrentou uma outra dificuldade, uma outra barreira. E ele acabou, a unidade específica do colégio em que ele estudava se recusava a cumprir essa lei. Os alunos, os colegas de sala cobravam junto dele, ele tinha todo um apoio de professores, de colegas de sala, e na chamada o nome dele não mudava, e isso faz uma grande diferença, porque se você muda na chamada, o professor que não quer colaborar com aquele aluno é obrigado a usar o nome da chamada. Ele pode chegar e dizer, não é esse nome que está aí, você não pode me chamar desse nome. O colégio desrespeitava a lei, se recusou, ele acabou trocando de unidade, mudou de unidade, não continuou naquela, mas chegou num ponto que ele não aguentava mais estar na escola. A escola já tinha virado um ambiente tão repressivo, tão pesado, que ele não queria continuar estudando. Então, ele abandonou um colégio que as pessoas fazem um esforço enorme para passar por causa disso. E conseguiu passar, vai ser aluno da UERJ também. Vamos dizer que a gente está sequestrando todo mundo para a UERJ. De fato, a gente tem muitos coordenadores da UERJ, a gente dá um peso muito grande para a prova da UERJ. Mas hoje está na universidade. Mas é uma pessoa que talvez pudesse não ter ido para lá por causa disso. É importante esse trabalho para a gente ver mais histórias de superação como essas, né? Gente, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer mais uma vez, deputada, Fernanda, Brian, obrigado por vocês terem vindo. E se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O Papo de Juventude fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo.